completa, que nos satisfaz. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outra fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. O Senhor diz que elevo meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ainda eu creio em um Deus que faz milagres. Existe um Deus que faz milagres, e nós queremos manifestar esse Deus aqui nessa comunidade, o amor de Deus aqui nessa comunidade, e declarar a vontade de Deus sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Feche teus
seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui hoje. Obrigado por essa cidade, por essa comunidade. Obrigado pelas famílias daqui de Cambunda. Nós te louvamos por cada família aqui dessa cidade, por cada um que nos recebeu em suas casas nessa tarde de evangelismo, Senhor. E nós pedimos que o Senhor manifeste o teu poder aqui nesse dia, Pai, que estaremos aqui nessa comunidade. Nós pedimos aos anjos do Senhor que ministram o Senhor neste lugar. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que as nossas mãos não conseguem alcançar, nós pedimos o teu favor, que os céus estejam abertos aqui nessa cidade, no nome precioso de Jesus, que nós te agradecemos por estarmos aqui hoje. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Nós vamos cantar algumas canções, depois voltaremos aqui com a palavra. porque Tu és suficiente. Jesus é
vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, meus mãos, as minhas mãos eu quero ver.
Aleluia, boa noite. Teremos agora uma apresentação do nosso missionário Rogério, amém? Missionário Rogério. Amém.
Sem ti, sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, sem ti. O meu melhor amigo é Jesus. O meu melhor amigo é Jesus. O meu melhor amigo é Jesus. Nas horas. Aí. As crianças, já foram? Ah, tá aqui. Cadê as prof? Olha lá, tá vendo aquelas mulheres bonitas lá? Aquelas são as professoras que vão cuidar de vocês agora, tá bom? Acompanhem elas lá. Vai ter um momento bem especial com vocês. Vai. Isso. Pode ir as crianças lá. Gente, tem lugar para sentar aqui na frente, quem quiser, para não ficar em pé. Aleluia. Que bom que vocês estão aqui. Pessoal, antes de eu começar a pregar, ministrar uma palavra aqui, eu quero falar um pouquinho do projeto Missões Nordeste, por que estamos aqui e para que estamos aqui. Para quem não nos conhece e não conhece o projeto nasceu aqui no estado de Alagoas em 2016. Foi com o pastor Roberto e a pastora Silvone. São um casal de pastores que vieram do Mato Grosso. E Deus colocou algo no coração deles. E a primeira edição da missão foi em 2016 para conhecer aqui o território. E depois, em 2018, retornaram para cá novamente com vários outros missionários. E depois disso, nunca mais não paramos mais com a missão aqui no estado de Alagoas. Qual que é o nosso objetivo? Falar do amor de Deus. É mais do que uma ação social. É falar do evangelho, do amor de Deus, libertar os cativos, falar o quanto Deus é bom. E nós temos visto Deus fazer tantas maravilhas nesses anos de praticamente 10 anos que nós estamos aqui no estado de Alagoas, pregando o evangelho nas comunidades. E o Senhor nos permitiu estar aqui em Candunda, né? E nós estaremos aqui até na sexta-feira. Temos outros povoados vizinhos também, que iremos também ter um tempo com eles, falar do amor de Deus, do evangelho. E esse é o nosso chamado, existe uma missão no nosso coração. O Senhor confiou a nós esse evangelho. E nós estamos aqui para dizer que Deus é bom, amém? Nós não queremos trazer uma religião para vocês. Nós não queremos falar de uma igreja. Nós queremos falar de uma pessoa. Nós não queremos falar de um caminho. Nós queremos falar do caminho. Porque existe, se nós vier falar de um caminho, existe 2 caminhos, 3 caminhos. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nossa intenção de estarmos aqui não é de falar de uma igreja, porque falar de igreja todo mundo quer falar, mas nós queremos falar de uma pessoa. Essa pessoa que um dia decidiu morrer na cruz por nós. E essa pessoa tem um nome, Jesus. Ele nos ama tanto, queridos. É um amor tão incondicional que ele não espera nada em troca. E não existe nada que eu possa fazer, nada que eu possa fazer para que ele me ame. Não existe nada, queridos, que eu precisa fazer para que ele demonstre o amor dele, porque o amor dele é incondicional. Existe nós, seres humanos, nós somos condicional.
condicional. Ah, se você fizer, eu faço. Se você for, eu vou. Se você me der, eu também vou te dar. Com Deus não é dessa forma. Ele decidiu amar o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra que eu quero gerar no nosso coração aqui hoje, falar no nosso coração, está no livro de Salmos 34. Se você trouxe a sua Bíblia, Salmo de número 34. Eu quero falar de algo muito interessante. Você sabia que toda a criação, eu gostaria muito que você entendesse isso, prestasse bem atenção. Eu sei que nós estamos com muito movimento, mas eu quero falar que toda a criação é dependente da fonte que o criou. Toda a criação. Eu disse o quê? Que toda a criação é dependente da fonte que o criou. Toda. Por exemplo, se eu tirar um peixe de dentro da água, deixar 1 hora, 2 horas fora da água, será que ele sobrevive? Não. Por quê? Ele é dependente da água. A água é a vida dele. Ele precisa estar submerso na água para que ele tenha vida e flua naquilo que ele foi chamado, que ele foi criado. Se eu pego uma árvore e arranco a sua raiz e deixo lá guardado no cantinho para eu pegar daqui 3, 4 dias para plantar, ela vai estar bem? Porque eu arranquei ela da fonte que ela foi criada. A dependência dela é a terra, é o solo. E a Bíblia diz que nós, seres humanos, fomos criados por Deus. Então existe uma dependência dentro do homem, na humanidade, da fonte que o criou. E nesses dias o Senhor, Ele quer nos levar de volta a ter uma dependência. O Senhor quer nos trazer de volta a ter uma confiança, a voltar a olhar para Ele como filhos. Ele é o teu Pai. A Bíblia nos revela que o salmista Davi escreve no Salmo de número 34, ele fala assim, ó, provai e vê que o Senhor é bom. Provai e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Então quando o salmista ele olha com esse texto, porque esse texto quer dizer, irmãos, Deus não se estuda. Sabia? Deus não se estuda, Deus se experimenta. Pastor, por que eu não conheço Deus? Por quê? Porque não conseguiu experimentar a Deus. Nós precisamos experimentar, voltar à dependência de Deus. Existe um amor incondicional de Jesus por Candunda, por essa cidade, por essa comunidade, pelas famílias. Existe um amor incondicional. Vocês não estão aqui em vão à toa. Deus quer fazer algo tremendo e poderoso nas famílias dessa comunidade. Nós profetizamos vida aqui nessa comunidade. Nós profetizamos salvação, o amor de Jesus sobre esse lugar. Aonde houver enfermo, nós declaramos curado agora em nome de Jesus. Nós proclamamos libertação para os cativos, aonde houver pessoas escravas, dependentes nas suas emoções, na depressão, na dor, na angústia, na falta de perdão. Nós proclamamos libertação para os cativos. Nós estamos aqui para manifestar esse poder aqui. Como eu disse no início, não temos ideia de falar de religião, mas nós queremos falar de um Deus que nos criou para uma dependência. Quando nós estamos fora deste lugar que precisamos depender dele, nós começamos a perecer. Por isso que o Senhor quer nesta noite que eu entenda
Assim como o peixe arrancado das águas, ele não sobrevive. Assim como a árvore que é arrancada pela raiz do solo, ela também não sobrevive. Assim somos nós. Precisamos de um Deus que criou as nossas vidas com amor incondicional. Voltar para Deus, vinde e vede que o Senhor é bom. Então a palavra provai e vede, como eu disse, Deus não se estuda, se experimenta. Por isso que Davi provai e vê. Muitos conhecem Deus, já ouvi falar, e eles estão só sobre uma informação de quem Deus, possivelmente pode ser, mas eles estão sobre uma informação. Mas a partir do momento que você começa a contemplar e ver Deus, você começa a falar dele de uma forma diferente. Para você falar de uma pessoa, você precisa conviver com ela. Do contrário, você só vai falar a informação que o outro passou para você. Fulano, eu acho que é assim. Ciclano, olha, disseram que ele é dessa forma. Mas quando você tem um amigo, uma pessoa que é próxima de você, quando alguém vem falar alguma coisa, não, fulano não é assim, ele é dessa forma, assim, você vai defender, vai falar dele, porque você conhece. Como eu vou falar de Deus se eu não conheço? Deus, ele é mais do que uma força, ele é mais do que um arrepio. Deus, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então quando eu olho, a palavra provar vem de perceber, ela vem de experimentar, de comer. Literalmente está falando de algo que se oferece para você. Eu não sei, às vezes nós temos um costume, você quer comer algo? Não gosto, não quero não. Mas você já experimentou? Alguém já fez isso? Tipo tem uma comida ali e fala, não gosto. Cara, não gosto. Mas você já experimentou? Não. Como que então você diz que não gosta? Eu já vivi isso, já passei por isso. Outras pessoas próximas de mim não gostam de tal coisa. Por exemplo, falavam tanto do tal do imbu. Vocês gostam de imbu, gente? Aí, ó. Porém, eu nunca tinha comido. E eu já cheguei a falar assim, cara, o imbu deve ser amargo, deve ser azedo. Não gosto não. Aí cheguei aqui e fizeram a tal de umbuzada. Meu amigo do céu, queria levar planta lá na minha cidade. É bom demais. Então eu experimentei, eu posso falar para você que é bom. Assim é Deus. Quando um homem, uma mulher começa a experimentar a Deus, ele começa a falar de uma percepção diferente, não do que os outros dizem, mas do que literalmente ele está experimentando. Por isso que Davi fala, provai e vê. Para que eu possa ver, literalmente, irmãos, é possível ver Deus? Claro. De uma forma muito clara e espiritual é possível. Por exemplo, eu estou olhando para vocês, eu consigo ver Deus. Eu olho para esse vento aqui, que não estou olhando, vendo ele, mas estou sentindo. Porém eu sei que está soprando o vento. Quem que criou o vento aqui, meu Deus? Foi você? Foi você, pastora? Foi a senhora? Foi você, meu irmão? Não, alguém criou o vento. Então tem uma pessoa que criou o vento. Então quando eu olho para o vento, eu não estou dizendo que foi o Asaf que fez o vento. Eu vou olhar e falar assim, foi Deus. Isso é forma natural de perceber que Ele existe e que Ele quer ser notado por nós. Às vezes, irmãos, nós não estamos dizendo assim que eu rejeito a Deus. Olha só, eu não estou rejeitando Deus, dizendo, olha Deus, eu não quero saber de você. Não, hoje não, tal. Porém, pode acontecer de eu estar ignorando a Deus. Por exemplo, vem aqui um pouquinho, meu amigo. Ele é o Tony, meu amigo. Eu não estou rejeitando o Tony perto de mim, eu estou querendo ele perto. Aí ele está conversando comigo. A ideia dele querer conversar comigo, eu tenho o quê?
Eu estou dando atenção. Olha só, eu não rejeitei o Tony, está aqui comigo, porém ele está querendo falar comigo. Oi. Ah, beleza. Não, depois... O que eu estou fazendo com ele? Não, ignorando. Eu não rejeitei, ele está aqui comigo. Mas o que eu estou fazendo com o Tony? Ignorando. Pode ser, obrigado. Você é um ótimo ator. Uma salva de palmas para ele, gente. Então há uma diferença muito grande de alguém que o rejeita e de alguém que ignora. Você pode não ter rejeitado, eu posso não ter rejeitado a Deus, mas quem sabe eu estou ignorando Ele, querendo falar comigo, Ele querendo que eu perceba, Ele querendo que eu ouça, Ele querendo minha atenção, sentar com Ele para conversar. Não, eu estou tão ocupado, eu estou tão envolvido com tantas coisas que eu acabei perdendo a dependência da fonte que me criou. E ele já não é mais tão importante para mim, porque eu comecei a aprender a sobreviver no mundo. Eu comecei a aprender a viver outras coisas, a sobreviver no mundo que nós vivemos hoje. Nós somos fáceis de copiar tantas coisas. Nós não somos criador de nada. Nós copiamos alguma coisa. Então quando eu olho para as escrituras, Davi estava dizendo para nós hoje aqui: vocês precisam, eu preciso, nós precisamos provar. Eu só vou conseguir perceber Deus quando eu experimentar Deus. E é o que nós não estamos conseguindo, irmãos, porque nós estamos num mundo hoje que a tecnologia nos roubou de Deus. E isso não é culpa das outras coisas. Isso é nós mesmos que começamos a perder essa dependência. Por isso que a ideia de estarmos aqui em cada comunidade é de dizer assim: olha, Deus ainda tem um plano na sua vida. Deus ainda bate na porta do seu coração. Deus ainda te chama. Ele não te esqueceu. Ele não te fez somente por fazer. Ele planejou você. Deus nos planejou com o seu olhar de amor, com o coração que pulsa. Deus não nos fez de uma forma sem perceber. Aconteceu. Não, Ele sonhou com isso. Quando Ele olha para a criação, Ele diz: cara, o que eu fiz é bom. Então Davi estava dizendo aqui, provai. Eu disse que provar vem de perceber, de comer. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela ouviu falar que Jesus estava passando, percebeu que Jesus estava ali. Ela já tinha ouvido falar de Jesus. Então ela se levanta, ela sai do lugar onde ela estava por 12 anos sofrendo. Ela levanta e vai no meio da multidão. O que ela faz? Ela pula em cima de Jesus. É isso? Ela sai correndo gritando e abraça Jesus? Não. Quando ela olha no meio da multidão, ela já sai e toca onde? Na orla das suas vestes. Por que ela toca direto no lugar certo, Tony? Todo mundo, a multidão inteira estava tocando em Jesus. Tinha tanta gente aglomerado, tocando daqui, tocando ali, e nada acontecia. Eu acho que está na hora de tocarmos em Jesus no lugar certo, porque não é só o fato de tocar, existe um ambiente, um lugar correto de tocar em Jesus, de extrair poder de Jesus. Do contrário, nós teremos uma multidão que quer tocar, mas não sabe o que é poder. Amém? Ela toca na orla das vestes de Jesus. Na orla das vestes de Jesus tinha uma franja azul. Na antiguidade, no Antigo Testamento, aquilo revelava o mandamento do Senhor. Todo sacerdote, ou profeta, o homem de Deus, que estava caminhando, todo mundo que olhava as vestes e via aquela franja azul, sabia que ele carregava a palavra de Deus.
Então aquela mulher não tocou no ombro, ela não tocou nas costas, na cabeça, na mão, nos pés, ela toca nas orlas da sua veste. Por isso que Jesus falou assim: alguém me tocou. Mas mestre, está todo mundo te tocando. Olha o tanto de gente aglomerado. Como o senhor está falando que alguém te tocou? Alguém me tocou porque de mim saiu. Porque de mim saiu poder, virtude. E por que as outras pessoas que tocaram em Jesus, que tocaram em Jesus, não aconteceu nada? Sabe por quê, irmãos? Aquela mulher um dia já tinha experimentado da palavra. Ela conhecia a lei de Deus. Ela só foi distanciada por causa do sistema e por causa da hemorragia de 12 anos que ela enfrentou. Então ela foi isolada, rejeitada. E quando ela vê Jesus, que ela percebeu que tinha algo diferente no profeta. Não era somente qualquer profeta. Ela olhou e viu nas vestes a franja azul. Por isso que ela toca e lá sai o quê? Poder. Eu não sei se tem alguém que um dia já experimentou, já comeu, já viu, percebeu a Deus, mas no percurso da caminhada alguma coisa aconteceu que te desanimou, que te frustrou e que agora você já não consegue mais olhar para Deus e olhar para Ele e ficar admirado, fascinado, porque tantas outras coisas tomou lugar. Isso significa que nós perdemos a fonte da dependência da pessoa que nos criou. Jesus não está aqui para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para dizer o que você fez, deixou de fazer. Nós estamos aqui com um convite para vocês. Nós estamos aqui com um convite para a comunidade. Não é sobre o que você fez, é sobre o que Ele pode fazer. É sobre o que Ele quer fazer nessa cidade. A mulher do fluxo de sangue já sabia, conhecia a lei, a Torá, a palavra, a mensagem. Porém, ela tinha ficado de escanteio por 12 anos. Mas quando ela saiu para fora, ela foi no lugar certo. E de lá manifestou um poder nela. E a vida dela nunca mais foi a mesma. O que ela fez? Ela provou. Ela provou do poder. Ela sentiu a manifestação da cura e a vida dela nunca mais foi a mesma. Então, a palavra que provar e ver que o Senhor é bom. Deus não é bom só porque, por exemplo, Ele me livrou do inferno. Ah, Deus é bom porque Jesus é bom, porque Ele me livrou das garras de Satanás. Não é só sobre isso. Sabe por que Deus é bom? O maior milagre de Deus não foi nos livrar de Satanás ou do inferno. A bondade de Jesus foi nos livrar da ira vindoura de Deus. Você sabia, gente? Sabia que Jesus não morreu na cruz só para nos livrar do inferno, para nos livrar da morte, das garras de Satanás? Não, Jesus morreu na cruz para nos livrar da ira que vai vir. Existe uma ira de Deus que vai vir. E esse foi o maior projeto de Deus, de nos livrar da ira vindoura. Ah, mas sim, Ele nos livrou do inferno? Claro. Nos salvou? Sim. Mas a vontade foi nos livrar da ira de Deus. Porque ninguém mais conseguiria fazer isso. Então por isso que nós olhamos, Jesus é bom. Não é só como alguém que chega aqui e te dá um presente. Não é só sobre um presente, é sobre uma vida. Ele te deu a vida. Então quando eu olho também aqui sobre o bem-aventurado, ele está dizendo assim, olha, aquele que prova, aquele que come e vê, esse é feliz. Bem-aventurado os que nele se refugiam. Então existe um Deus, como Salmo 91 fala, aquele
aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele é bom, porque bem-aventurados que nele se refugiam. Existe um lugar em Deus, irmão, que nós nos escondemos, porque Ele nos protege do seu calor, e nós nos tornamos novamente dependentes. Essa é a vontade de Deus, de trazer você de volta ao lugar de uma dependência. Essa é a palavra que eu quero deixar aqui no teu coração. Toda a criação é dependente da fonte que o criou. Toda a criação. Você é essa pessoa que tem uma dependência de Deus. Por isso que Davi fala: provai e vê que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, os que nele confiam ou se refugiam. Então eu queria orar agora por você. Eu queria orar com você e por você, que de repente no meio do caminho percebeu que perdeu essa, não percebeu, aliás, que perdeu essa dependência, que já não consegue mais provar que Ele é na sua vida. Jesus não está aqui para condenar ninguém, Ele só está aqui para dizer: estou de braços abertos, filho e filha, amados do meu Pai. Você pode ficar de pé um pouquinho? Se tiver alguém aqui que queira aceitar Jesus, se tiver aqui no nosso meio alguém que queira reconciliar com Jesus, eu queria orar também por salvação, por reconciliação. Você que precisa de uma oração específica, passando por alguma situação, ou enfermidade, ou uma crise, eu não sei qual é a área que você tem sofrido, mas se alguém quiser essa oração, vem aqui à frente. Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Pastor, eu preciso me reconciliar com Jesus. Eu quero convidar você a voltar ao amor incondicional. Coloca a mão sobre o teu coração. Se tiver alguém aqui no nosso meio, pode sair do teu lugar. Oh, pastor, eu tenho vergonha. Você levanta sua mão, que alguns nossos obreiros e missionários aqui vão até você e vai orar com você, vai orar pela sua vida. Você não vai sair daqui sem oração. Pai, eu oro nessa noite. Eu oro, Deus, nessa noite por cada família, cada vida. Eu oro, Espírito Santo de Deus. Tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Ele quer aceitar Jesus como Salvador da vida dele. Aleluia. Se tiver mais alguém aqui, queridos, pastor, eu preciso reconciliar, preciso voltar. Nós estamos aqui para te aproximar do Pai. Eu oro por a vida desse jovem, Pai. Eu oro para que o nome dele esteja escrito no livro da vida para a salvação eterna. Eu oro, Pai, para que no céu tenha festa hoje por um pecador que se arrepende. Eu oro, Senhor, pela salvação da vida desse jovem e declaramos que Jesus agora tem um lugar para morar aqui nesse coração, que esse coração é a habitação de Deus, a morada de Deus, o lugar que Ele habita, não que Ele visita, não é só o lugar que Ele vem de vez em quando, mas é o lugar onde Ele mora. Sustenta o meu coração.
cada vida aqui. Eu queria que as missionárias colocassem a mão junto dessas irmãs que estão aqui, as que estão lá no fundo. Os homens, ora com os homens, pegue junto com eles, ora com eles. Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e separável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Isso, queria que você colocasse a mão junto dessa pessoa. Os missionários estão aqui no campo. Por favor, pega uma mão para ela saber que você está aqui para ajudar em oração. Tudo se formou, me chama pelo nome. Sim, Deus, nós clamamos essa noite. Cada pessoa que está aqui, Deus, que está com o seu coração rendido, eu sei que eles não vão voltar para sua casa da mesma forma, com a mesma consciência, com o seu mesmo pensamento. Eu sei, Jesus, que algo o Senhor fez nessa noite. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. E eu creio nesta palavra, nesta verdade, que o Senhor está visitando a terra de Candunda, este lugar. O Senhor está visitando esta terra, o Senhor está visitando esta comunidade, o Senhor está visitando as famílias, trazendo transformação, a vida eterna para essa cidade, essa comunidade. Ela é de Jesus, ela pertence ao Senhor, não ao sistema. Nós vivemos isso, Pai, nós declaramos isso, Senhor. Abre o céu sobre essa cidade, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Gente, obrigado a cada um de vocês que vieram aqui ao culto. Nós estaremos aqui até sexta-feira. Sexta-feira de novo vai ter culto, né, pastor? Sexta-feira, novamente, às 19 horas, nós teremos culto aqui de novo. Você está mais que convidado. Você pode trazer mais um amigo, seu vizinho, seu pai, sua mãe, gato, papagaio. Vem, nós estaremos esperando por você. Que Deus abençoe, tenha uma noite abençoada, descanso, em nome de Jesus. Amém. Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Que a sombra do onipotente esteja sobre ti. Deus, como criação, ela reconhece o toque do Criador. Como filha, ela reconhece a voz do Pai, a mão, o toque do Pai. Eu oro para que o Senhor arranque a ansiedade, a ânsia, a preocupação, que a leva, Senhor, a ficar dessa forma, a um desespero, um angústia no coração dela. Eu oro para que ela seja arrancada agora. Nós arrancamos, ó Deus, da mente dela, do consciente, do subconsciente, da alma dela, do coração, a alma dela. Declaramos que se acalme agora, porque está abatida a minha alma, porque te perturba
perturbas dentro de mim, espera em Deus, que ela encontre refúgio no Senhor, ó Deus. Nós oramos, Pai, para que a vida dela seja tomada pelo poder de cura, de libertação, e que ela receba uma paz do Senhor, a paz, o shalom de Deus, a mesma paz quando o sumo sacerdote saía do lugar do sacrifício e que ele se apresentava diante de Deus para o homem. Quando ele voltava para fora, eles diziam shalom. Ele estava dizendo assim: olha, o pecado de vocês estão perdoados, vocês estão livres, e que ela possa ouvir esse shalom, essa paz